Beleza, de volta pelas ondas da Mais Ouvida Alternativa FM, ligada em todo lugar, alta voltagem, oferecimento, restaurante Divino Sabor, a verdadeira comida caseira, supermercado Santa Isabel Rediúpa, todo dia tem promoção, dona de casa, competição móveis, duvidamos que alguém venda mais barato, cobrimos qualquer orçamento, doutora Ana Paula Siqueira, especialista em criar sorrisos, Titonelli Veículos, a sua autorizada Volkswagen, para bicas de toda a região, e doutora Rita Giragem, endocrinologia. E elas já estão comigo aqui, de frente para mim a doutora Grazi, na minha esquerda a Josi, com um tema bacana, como é que chama? Visão monocular. Visão monocular. Isso Olá, aí. doutora, bom dia. Bom dia, William, meu amigo. É muito bom estar aqui no 12º episódio do nosso podcast, que você abriu essa porta para a gente poder falar de assuntos tão diversos. E bom dia, ouvintes. Sem vocês nada faria sentido, então vamos ver quantos mil beijos eu vou ter que mandar no final disso daqui, porque ó, Josi, o negócio aqui tá sério, hein? Tá dando milhares de pessoas aqui. E eu já falei aqui, Josi, já vou começar dando bom dia pra minha amiga. Ela é minha amiga, gente, há mais de 20 anos. Só de bicas eu tenho quantos anos? Não é bom falar a idade não, né? Não, o povo aqui já sabe, porque eu não escondo muito, então não adianta. É mais de 20 anos. Mais de 20, né, minha amiga? E a Josi, ela tem uma condição especial de vida, né? Física. E a gente vai tratar sobre isso. Ela se dá muito bem com isso. E antes de eu dar mais algum spoiler, eu quero desejar bom dia pra você e seja muito bem-vinda, tá, Josi? Bom dia, ouvintes. Bom dia, minha amiga. Eu não vou conseguir te chamar de doutora Grazi. De jeito nenhum, não Bom precisa. dia, William. Bom dia. Quero dizer que eu estou muito feliz de estar aqui. E eu tenho que dizer isso. A Grazi é a pessoa perfeita para estar com esse programa. Meu É uma pessoa Deus. muito empática, generosa, pensa no outro. Então, vocês ouvintes que estão acompanhando ela já há algum tempo aqui, ela é muito mais do que vocês estão vendo. É uma pessoa formidável. É gente. tudo isso aqui que vocês estão Gente, vendo. ela é minha amiga, então considere. Não, pode ficar tranquilo que tudo é verdade. Obrigada. Eu fico feliz de receber essa fala. vinda Eu de faço você. questão de dizer isso. Obrigada. Vamos parar de rasgar a seda. A gente falou, olha, a gente não vai conseguir parar de rir, Grazi, mas a gente, vamos lá, vamos concentrar, porque tem muita gente, Josi, querendo ouvir a sua história, que eu anunciei, né? Josiane Medeiros, Visão Monocular. Vamos começar pelo começo, né? Para quem está em casa, quem está no YouTube. Falar nisso, eu quero mandar um abraço pro pessoal do YouTube e pedir todo mundo que está ouvindo para se inscrever lá no meu canal, gente. Dá uma força pra gente. A gente está subindo devagarzinho, graças a Deus. Eu te peço que se inscreve lá. Pessoal que está no Instagram também, no Graziella Diverse, um beijo para vocês. Vamos lá, Josi. O que é visão monocular? A visão monocular vou falar a partir de mim, é você enxergar praticamente de um olho só. Só que o conceito dela vai um pouquinho mais além. Se o seu olho tiver um olho bom e o outro olho tiver 20% para menos, você também é considerado visão monocular. Na prática, você ir fazer o seu exame e não conseguir enxergar aquela letrona grande. Ah, sei. Aí já é enquadrado, né? Isso, no oftalmo. E já é enquadrado como visão monocular. Eu achava que era só quem fosse cego de um olho. Então não. Não. A lei abrange. Porque na verdade, quando se enxerga muito pouco, é quase cego, né? Você não conseguir ver aquele letrão, você praticamente vê tudo na rua. Você não consegue andar direito. Exatamente. Então aí já é enquadrado visão monocular. Às vezes assim, as pessoas pensam que o olho funciona igual o rim. Tirou, é independente. Não é assim. A gente foi feito para ter os dois olhos. A visão binocular, que é a visão de dois, que é a amplitude, que é o campo de visão total. Então quando você só tem um olho, você tem um grande ponto cego. Isso gera uma dificuldade muito grande. Muito grande. Você falou aí, gera um ponto cego, exatamente. Porque um olho elimina o ponto cego do outro. Então, por exemplo, vocês que estão ouvindo agora, vocês vão olhar pra frente, vocês têm um campo geral de visão. Total. O meio de vocês não é o mesmo meio que eu. O meu meio é num olho. Então, tudo que eu vejo é um pouquinho pra cá. Gente. O centro é totalmente diferente. Isso gera problema no equilíbrio. Gera problema de espaço, de distância de uma coisa para outra. Por isso que a gente vive, né? De localização. De porque você localização. falou que o centro
geralmente é um pouquinho pra cá ou pra lá. Sim. Você, às vezes vai levar a mão num lugar que você acha que o objeto tá e o objeto não tá, é assim? Não tá, exatamente. Ó, Meu Deus. Não quem ri, perde, Josi. quem Para. perde a visão... Gente, ela que tá me fazendo rir, porque Não, ela é é minha porque amiga. a vida, né, de quem tem visão monocular, quando a gente passa, igual eu que nasci nasci Isso aí, com já essa vamos falar questão. sobre. Você nasceu, Josi. Eu que nasci com essa questão, não tenho, eu fui levando a vida. Então, pra mim, já é engraçado eu estar aqui e esbarrar em alguma coisa. Porque você. Eu estar aqui, eu vou colocar como eu não conheço o copo, não conheço nada, vou colocar água no copo e ela derramar. Eu Ai, quebrar o meu copo. Deus. Isso pra mim é normal e acaba sendo engraçado. E Mas como que foi na infância, Josi? Você nasceu com isso? Isso é detectado no ventre, na gravidez? Ou quando é que isso foi detectado? Fala pra Então, gente. quando minha mãe estava grávida, estava tudo normal. Não foi há anos atrás, né? Há 36 anos atrás. Falou a idade, viu? Falei, não teve gente, jeito. não tem problema. Não teve jeito. Ela... É importante falar Mas isso. ela é linda, nem parece que tem a idade que tem. Parece Obrigada, minha Parece amiga. 20 aninhos. 36 anos atrás, o que acontece? Era diferente. Então, assim, eu saí do hospital, e a criança antigamente, né, o bebezinho, não nascia com os olhos regalados. Demorava mesmo. Demorava. Aham. Aí eu fui pra casa, de boa, com o olhinho fechado. Lá pro mês, quando eu comecei a ficar mais com o olho aberto, minha mãe e meu pai ficou me olhando, vinha aqui um olho, eu acompanhava eles. O outro olho ficava parado. E mal abria, porque o meu olho é menor do que o outro. É um pouquinho menor. Um pouquinho É, sim. menor. E, assim, na adolescência, na juventude, eu até fazia um óculos com grau do lado direito pra ficar equilibrado. As pessoas nem percebiam. Hoje dá pra ver. Então, aí, meu pai e minha mãe viram que estava estranho, me levaram no pediatra. A pediatra indicou um dos melhores oftalmos que ela conhecia. Levaram nele. Quando ele me viu, ele falou, olha, se fosse minha filha, eu não faria nada. A porcentagem de chance de fazer uma cirurgia e ela voltar a enxergar é mínima. E, além disso, se der errado, ela pode ficar deformada. Ai, Porque o que acontece? Tem duas situações para quem nasce com a visão monocular. Igual no meu caso, é a má formação congênita. Então, em algum momento na gestação, naqueles primeiros momentos ali, da 9ª semana, 13ª semana, quando construído o olhinho direitinho, aconteceu alguma coisa que pulou. Meu olho não foi formado totalmente. Entendi. Só para os ouvintes entenderem, se vocês olharem para mim, você vai ver que o meu olho parece que é igual ao outro, só que é um pouquinho menor. Isso. É como se alguém pulou. Ué, alguma coisa aconteceu. Minha mãe conta que ela teve uma queda um dia que ela foi num casamento, mais ou menos nessa época. Talvez seja o motivo. A gente também não tem como precisar. Não tem como precisar, mas Entendi. aconteceu alguma coisa. E o que eles decidiram? Aí o médico falou, não faça nada. Aí eles voltaram pra casa. Olha, ou a gente vai cuidar dela, não deixando ela fazer nada, né? Começaram a pensar no meu futuro. Meu pai conta, né? Principalmente Como é que essa você, menina né? vai engatinhar? Como essa menina vai andar? Como essa menina vai ter um emprego? Ele até fala, como que ela vai casar? Porque quando olha para a visão monocular, o que a gente pensa, né? Ela é cega de um olho. O olho vai ficar pequeno desse jeito. E o olho ele é pequeno, mas ele foi acompanhando. Graças a Deus Ele foi vai crescendo um pouco, né? Vai ficar pequena, ela vai ficar esquisita, ela vai ficar estranha. Como é que vai ser? É a preocupação natural dos pais. Isso né? veio na hora, assim, como um lance pesado para eles. Imagina. E ele fala que foi uma tristeza profunda. Só que eles tinham uma decisão a fazer. Ou eu deixo ela viver, ou eu vou limitar ela. E aí eles tomaram a decisão. Vamos deixar viver? Presente de Deus, vamos deixar viver. Comecei a engatinhar, batia mais que as outras crianças. Comecei a andar, caía mais que as outras crianças. Mas quem não cai? Quem não cai? Quem não cai? Quem não E cai? assim, os exemplos A gente assim tem que partir desse ponto de vista mais otimista também, né? Quem não... Ela caía, tá, mas quem não cai? Parece que dentro do coração deles tinha uma coisa assim, ela vai conseguir se adaptar. Isso. Sabe, mesmo eles sem saber a informação. Hoje Porque é muito tempo, né, atrás e... Hoje a gente tem informação que dá para ter adaptação. A pessoa consegue adaptar, tem as dificuldades, mas vive melhor. Mas eles não sabiam e eles tomaram a melhor decisão, Que é sabe, te me deixar deixar viver. Viver. Aí, assim, os meus exemplos são mais de igreja, né, no princípio, porque meus pais sempre foram obreiros, então, assim, a minha vida Sempre é essa. na igreja. Sempre na igreja. Que com certeza ajudou eles a suportarem, né, Sim. essa situação nova de uma
condição diferente sua. Enfim, Eles entenderam. Isso, acredito Eles- que ajudou. Eles entenderam que é Deus que deu, então vai dar certo. Isso aí. Aí eu, assim, eu vivia correndo como as outras crianças e tudo. E meu pai fala que do nada, assim, do nada, as crianças correndo, o púlpito antigamente era onde as pessoas pregam, era muito alto. Então, assim, se eu olhasse para o lado, eu não tinha a visão do lado de cá, do lado direito. Eu perdi esse campo de visão. Tá bom, porque os ouvintes que estão nos ouvindo não sabem. Qual que é a visão que você não tem? Pra A eles, direita. Você não tem O olho direito. Você tem o olho direito, mas não tem a visão direita. Isso. Então ela tem o olho, gente, é o olho menor. Só não, o pessoal do YouTube tá te vendo lá, dá um oi lá. Depois eu até tiro o óculos para vocês Tá. verem. Mas é a visão direita, então. Vamos lá. Aí você correndo. Correndo, olhei pro lado, pá, bati no púlpito. Ai, Eu gente. correndo, isso eu lembro piamente. Eu correndo, esbarrava no tanque. Teve um dia que eu esbarrei no tanque da igreja, que ficava a cozinha lá atrás. Aham. Deu um ponto. Deu 4 pontos. Eu tive que sair Gente. correndo Ainda pro corria risco de se machucar. Mas aí, severamente. mas olha o entendimento da minha mãe e do meu pai. Minhas irmãs falam que a gente nunca falava sobre essa questão de eu ser cega de um olho. Porque eles sempre tinham um coração assim. Apesar dela ser cega de um olho, ela não quebrou um braço. Apesar dela ser cega de outro, ela não teve acidente terrível. Foi 4 pontinhos, foi uma queda. Eu caía do púlpito. Que bom isso Era aí. uma coisa assim, é uma relação de amor e ódio, eu e o púlpito, sabe? Porque eu caía sempre do púlpito. Era uma coisa assim, isso, gente. certa. Mas graças a Deus, que bom. E eles, E não aí eles foram aconteceu criando nada. assim. Apesar disso, ela não teve quedas piores. E na escola? Essa é a parte, assim, que mais me marcou na área emotiva. Porque, assim, eu tinha em casa um amor maravilhoso, uma segurança linda, eles nem falavam do assunto, me encaravam como qualquer criança. Mas quando eu cheguei na escola, eu já cheguei usando óculos, porque além de eu ter um olho cego, o meu olho bom tem certos problemas, as comorbidades. Astigmatismo, que é aquela visão embaçada, a hipermetropia, que é a visão de perto, que atrapalha muito também quem tem visão monocular. Astigmatismo e hipermetropia também. E o estagno é um tremor na visão. E quando eu era pequenininha, eu tremia até a cabeça. Eu tremia a cabeça até eu ir para a faculdade. De tanto assim, você não consegue controlar. É o sistema nervoso. É isso que eu ia falar, é o sistema nervoso? Sistema nervoso. E assim, a visão monocular não tem cura, ela é irreversível. Isso é colocado no laudo, no meu laudo está escrito. Má formação congênita, visão monocular, quadro irreversível, não tem como mudar. E aí se enquadra na visão monocular. E aí quando eu entrei na escola, pensa, naquela época a lente era daquelas de fundo de garrafa, não era essa fininha. Uma menina pequenininha, com aquela lente enorme. Magrinha. Que a Josi é magrinha, gente. Aí eu acho que o pessoal do YouTube tá me acreditando. Não, Aí, assim. Mas caindo, era bem mais magrinha. Eu te conheci, pequenininha, era... tremendo, assim, caindo. Então, assim, gente, não tem como não sofrer bullying. Não tem como. Então, assim, você chegou na escola, então eu sempre ficava com as pessoas que ficavam pra lá. E aí, conforme você vai deixado de lado. deixado pra lá. E quando, assim, você vai crescendo, você chega naquela fase que tem educação física, que tem as coisas. E na hora de escolher pra jogar bola, pra correr, pra brincar de pique-esconde, pique-pega, eu não era escolhida. Oh, meu porque Deus, tadinha. eu ia cair, o dedo ficava sempre ralado. Sabe? Ninguém queria, porque Ninguém você... queria. Só que assim... Você não ia ganhar. Algum coleguinha tinha que te chamar por empatia, né? Não, porque... E criança? Não, é difícil. Criança vai querer o melhor. E aí o que acontece? Hoje, quando a adulta falando, parece ser engraçado, mas você vivendo anos assim, imagino. você fica, gente... Aí, mas eu chegava em casa, eu tinha um pai que me elogiava muito aquilo que eu conseguia fazer, e eu tinha uma mãe que sempre falava, Josi, você consegue, você vai além, Olha sempre que me importante. mandando coisas e não falava sobre Que isso. importante, gente, aproveitar aqui e mandar um abraço pro Josué, que é o pai da Josi, um abraço, um beijo pra Solange, que é a mãe. Parabéns por terem criado tão bem essa mulher que é hoje, mas desde criança segurando tudo isso daí, né? Ela tá dizendo aqui que o seio familiar fez toda a diferença, né, Josi? Sim, foi isso que fez a diferença, porque quando eu nem comentava com os meus pais o que eu estava passando. E aí eu já tô falando de criança e adolescente. Já chegando na eu nem comentava para eles, né,
as zoações, a falta de amizade. Eu não comentava, porque em casa eu era muito segura. Eles me mostraram a minha identidade. Tipo, quem eu era. E isso eu sentia valor em mim. E aí, conforme o tempo foi passando, eu aprendi a viver sozinha na escola. A viver assim, a ser independente. Entendi. E ser feliz ao mesmo tempo. Porque eu sabia quem eu era. Nossa, que profundo isso. Eu sabia quem eu era. E aí... Tem tanta gente passando por crise de identidade, assim, tendo tudo, né? Não sendo desprezada, não passando bullying, não tendo as duas visões e tal. Tá aqui um belo exemplo para você seguir. Parabéns, minha amiga. E é difícil, assim, quando a gente enfrenta situações e quando a gente às vezes olha para os nossos filhos, olha para as crianças e bobeira, é coisa de criança. Gente, não é. Vai para a vida adulta. Não tem jeito, vai. Hoje, eu adulta, mesmo com a segurança dos meus pais, às vezes eu olho assim, as pessoas fazendo as coisas e tudo, eu falo, eu não consigo, vem da minha mente. Porque eu fui rejeitada muitas vezes. Então, vem aquela baixa estima, aquela coisa querendo, eu sei que é sabotagem da minha mente. Mas aí eu olho, eu volto pra minha família. O que a minha família diz sobre mim? Você retoma aquela condição lá da infância. Gente, isso é muito profundo. Eu retomo, porque senão eu não consigo viver. Porque eu sempre vou me sentir pra trás. Às vezes você mesmo vê isso em mim. Às vezes eu tô ali, conversando bem, achando que eu posso, de repente eu volto pra trás. Sabe? É normal, porque eu vivi isso vários anos, foram anos de escola. E quando eu cheguei no 8º ano, é legal falar isso, teve uma pessoa, eu já sabia viver sozinha, já tinha amizade, meus pais já me mostraram quem eu sou. E teve uma menina que é minha amiga, né? Foi minha amiga pra vida. Ela olhou pra mim e perguntou, Josi, mas por que você é tão feliz? Olha Você não tem problema, não? Olhou pra mim assim. Eu falei assim, eu tenho problemas, mas eu escolhi ser feliz. Nossa. Aí Uma ela salva falou... de palmas pra minha amiga. Aí ela falou assim, então me ensina. E aí a gente começou a andar junto, eu fui vendo a vida dela, fui falando de Jesus, né? A gente sabe, eu sou cristã. Então, então, desde berço. O que te ajudou muito, né, Josi? eu sempre olhei pra ele. Sempre olhei pra ele. E aí, hoje ela é convertida, tem uma família abençoada. E aí, daí em diante, já foi melhor. Né? O finalzinho, os 3 anos do ensino médio, já foi melhor. E eu passei por essas questões, já não era tão cobrada, mas assim, ficou mamar. Mas agora vamos na parte prática. Como que era? Porque você depois foi fazer faculdade, aí você já pode até entrar, porque essa minha pergunta vai encaixar. Como que é para uma pessoa com visão monocular e com o problema na outra vista, estudar, ler e dar ingresso? Você fez curso técnico, fala pra gente aí como que é essa questão sua com os estudos, na prática. Então, essa questão dos estudos era a maior preocupação dos meus pais. Por isso que depois que eles viram que eu entrei pra escola e comecei a acompanhar todo mundo, eles ficaram mais tranquilos. Entendi. Porque assim, eu tendo sempre a ir para um lado, eu não consigo ver um todo. Tá a folha ali, com escrito, com as imagens, eu sempre vou para aquilo que tá do lado esquerdo. Então assim, para eu enxergar tudo, eu tenho que olhar, eu tenho que mexer com o rosto totalmente para eu ter toda a visão que as pessoas que têm 2 olhos. Eu tenho que fazer o meu campo visual. E isso é treinamento. Como eu nasci assim, eu faço. Você já... Normalmente. Mas nem sempre você faz. Mas quando eu fui, meu maior desafio foi ir para Juiz de Fora, né? Eu fui estudar fora. Meu pai me levou lá e me deixou na casa da minha tia. E assim, era o que dava para ele fazer, que ele tinha que voltar para trabalhar. E aí eu ainda tremia a vista. Eu tremia. Porque assim, gente, eu não falei das questões. Quem tem visão monocular tem dificuldade com distância, espaço e equilíbrio, essas coisas todas. Então, assim, para descer e subir escada... Tudo, é o necessário da vida, isso tudo que você falou. Eu tô só falando isso para as pessoas entenderem a dificuldade. O grau de... Você falou, a gente tem dificuldade de localização, equilíbrio, não sei o quê. É o que a gente precisa para conseguir ficar. Eu sempre... As pessoas às vezes... Josi, por que você é tão... Já vou voltar na faculdade, só para entender. Josi, por que você é tão... desorganizada, às vezes, atrapalhada, essa palavra. Porque, gente, eu não vejo do outro lado. Então, eu vou esbarrar nas pessoas. Juiz de Fora, a multidão de gente. Eu vou esbarrar. Uma vez, eu tava indo pregar numa igreja, até amigos nossos. A igreja vai descendo assim, ó. Ela vai descendo até no púlpito. Ela tem uma descida, uma leve descida. Eles vão saber quem são. Uma leve descida. Eu não consigo entender essa leve descida. Pra mim, aquilo ali já é quase eu caindo no buraco. E depois tem uma escada que tem luzes. Gente, não dá. A escada é fina e tem luzes. Pra mim, eu tava de salto.
Como é que eu subo ali? Eu fui descendo, eu cravei, eu não consegui me mover. Meu Deus. A gente não consegue. Buraco na estrada, por exemplo. Aí alguém tem que te auxiliar. Alguém, eu fiquei parada, alguém me ajudou. Mas aí, só para as pessoas terem essa noção. Aí eu cheguei em Juiz de Fora, cheguei lá. Ô, gente, com a é porque vista- vocês estão ouvindo, vocês não veem a cara que ela faz. Ela que tá me induzindo a rir, porque ela mesma ri, tá? Porque é Ó, engraçado, eu aprendi a achar graça, porque é assim. Aí eu cheguei lá de fora, minha vista, eu tremendo, eu ficava assim, ó. Meu pai, Josi, você tá tremendo muito a cabeça. enquanto você não tinha controle ainda, né? Aí Mas olha, era o nervosismo, né? era, eu tá tremendo muito, eu ia ficar sozinha. Meu Pela Deus. primeira vez. Ninguém ia me levar. Eu ia ter que pegar um ônibus. Só que assim, eu não tava pensando que eu era cega. Eu tava nervosa pela situação. Aham. E aí veio na hora de ir pra faculdade. Na hora de ir pra faculdade não, pro curso técnico. Eu fiquei de fora 6 anos. Cheguei lá pra ir pro curso técnico, veio um ônibus. Eu falei, e agora? Tem uma vez, Jesus diz assim, sem mim nada podereis fazer. E eu falei assim, todo mundo tem dificuldade. Eu pensando comigo, todo mundo tem. A minha dificuldade tá clara. Mas sem o Senhor nada eu vou poder fazer. Então me ajuda aí. O Senhor me colocou aqui, o Senhor vai me levar. Quando eu vi o ônibus, olha que coisa. Quando eu vi o ônibus vendo, o meu olho, minha cabeça, eu fui vendo isso. Eu já fazia isso há anos e eu nunca tinha percebido. A minha cabeça foi virando pro cantinho, o meu olho foi pro cantinho assim, ó. E eu foquei, parou de tremer. Quando veio o ônibus, eu vi o número, o nome, a cor. E peguei Pela o ônibus. primeira Pela vez. primeira vez eu entendi o que eu estava fazendo. Eu fazia isso e não sabia. Gente, que Aí, tipo foi, mágico, foi né? Uma assim, coisa mas assim. eu não entendi, foi um mistério. E aí eu olhei assim, vi o ônibus e foi assim por 6 anos. Ó, eu levei as meninas para Juiz de Fora, as minhas 2 irmãs, Aham. levei para fazer a prova do PISME, fiz coisas assim que teve vezes, eu estava em 2 estágios, deixava, pegava um outro ônibus, e foi assim há 6 anos. Olha que coisa, um obstáculo, uma coisa que viria, que quase te paralisou, foi a virada de chave para você se firmar e entender que sabe que podia fazer. Sim. Olha que coisa. Naquela hora eu pensei, O maior medo de pegar o ônibus foi o que te consolidou, falou assim, não, eu consigo fazer, já sei como que eu faço. sim, e depois disso, depois que eu entendi esse pontinho, sabe, de colocar o olho e de focar no turismo, tinha um teste. Turismo é a faculdade que ela fez, é um tá, curso gente? técnico. É um curso técnico, No curso de turismo, tinha uma questão lá de semestre de cerimônia. Né? E várias pessoas foram tentando para fazer o trabalho lá. E a professora estava avaliando. Eu consegui ganhar, fiquei em primeiro lugar para fazer o mestre de cerimônia Olha só. pela leitura, enxergando de um olho só, controlando o meu foco de visão. O que, assim, era uma coisa inesperada de alguém que treme o rosto, o olho, tem visão monocular. Olha como é que é. Foi. Coisa linda. Na faculdade também, eu consegui fazer coisas lá que as pessoas ficavam impressionadas. Mas você só enxerga de um olho e tá fazendo essas coisas? Assim, Que aí depois você fez faculdade de jornalismo, né? sim, Ele é jornalista, gente. Uma chiqueza maravilhosa. gosto E muito. lê muito bem, tá? Ela tá falando da leitura que ela ganhou lá na Mestre de cerimônia. mestre de cerimônia, enquanto fazia curso técnico de turismo. Eu conheço ela, todo mundo já ouviu aqui. Ela tem uma leitura excelente. Eu apaixonei por Uhum. isso, porque Que era um desafio, né? Que é um desafio, eu acho que isso. você colocou gana naquilo ali. eu Já que é aprendi. meu desafio, É. vou... Eu acho que, falando agora, a gente conversando sobre isso, eu acho que eu aprendi a viver com o desafio. Esse que é a dificuldade, então peraí, deixa eu treinar mais um pouquinho. Porque eu acho que é isso que está a limitação. Uhum. Porque às vezes eu vou demorar um pouco mais. E às vezes as pessoas que têm alguma limitação vai demorar um pouco mais, mas não é impossível de se fazer. Uhum. Às vezes vai precisar de um pouco mais de treinamento, mas pode ficar até melhor que quem tem. Exatamente. Porque você vai treinar tanto que você vai ficar habilidoso naquilo ali. É isso. E na faculdade, a gente já viu que na área de estudos você se destacou, se deu muito bem. E como é que foi assim o restante da vida? Convivência, você sofreu preconceito? Aí eu já tô falando até na parte de adulta. Paquerinha, como é que foi? Conta pra gente essa Então, parte. a maior frustração, eu acho que, assim, frustração não, medo do meu pai era esse, né? Porque o pai, quando vê uma menina, ganha uma menininha, quer ver o casamento, né? Eu quero uma casando. O meu pai tinha esse medo, né? De eu não... Mas, Se assim, ajeitar na vida. Só que quando alguém olha pra mim, é como se eu já ganhei um presente, já nasci com um presente. Eu tenho uma prótese. Meu olho, que eu não enxergo, é uma prótese natural. É verdade. Eu já fui presenteada.
né? Quem tem visão monocular hoje, pelos direitos, tem direito agora à prótese, né? Pela lei de 2021, que foi assinado, que a visão monocular agora é deficiência, é portador de deficiência. Que é um avanço, né, Um Josi? avanço. Vamos fazer um adendo, vou parar nesse ponto aqui, Uhum. depois a gente retoma lá os relacionamentos. É. Foi em 2021 que isso virou lei? Foi em março de 2021. Foi uma pessoa também, uma jornalista, ela hoje é deputada, Amália Barros, ela correu atrás, foi batendo na porta de cada deputado e ela encontrou eu não vou me lembrar o nome dele, também que tinha visão monocular. Olha só. E aí eles conseguiram, e aí essa luta começou desde 2019, em 2021 foi assinada a lei. Visão monocular agora é deficiência. Deficiência visual, do tipo visual. Vocês, tipo assim, pra que é isso? Pra ser reconhecido na dificuldade que tem. Sim, ter direito à vaga, direito a... Você pode ter prioridade na fila do SUS, você pode ter aposentadoria por menor tempo de contribuição, menor tempo, sabe? De prioridade. Então, assim, são benefícios que ajudam muito a gente que tem visão monocular. Porque não é fácil. Não é fácil. Por tudo que você está falando, essa lei já devia existir há muito tempo. Ela foi impedida em 2008. Ela já estava, quase foi em 2008, retrocederam ela. Em 2021 conseguimos. Graças a Deus. Então, os portadores é assim que fala? Portadores de visão monocular são agora alcançados por direitos como alguns deficientes físicos. Cota para fazer concurso, até vaga de emprego. Porque é bom falar, porque quem está ouvindo está vendo que você, graças a Deus, está tendo aí uma trajetória que teve sucesso. Mas ninguém viveu os bastidores, as suas dificuldades, os seus tombos, o bullying, a dificuldade em si de se locomover, de se equilibrar. Então, assim, você está trazendo pra gente até de uma forma muito bem esclarecida, humorada, porque a gente é amiga. Mas quem vive, né, Josi, é uma condição bem difícil, que merece sim ter essa lei, eu considero uma vitória. Sim, a gente gasta mais tempo, às vezes, que uma pessoa para fazer certas coisas que uma outra pessoa. E às vezes nem consegue, né? Sim, às vezes não consegue. Gente, coisas básicas. Eu já acostumei a colocar água no copo da minha casa. Mas, por exemplo, aniversário da Sofia, fui tentar acender a vela. Sim, eu tô olhando pra vela, tô tentando acender. Eu tava 3 centímetros pra trás, quase colocando fogo no enfeite. Meu Deus. São coisas que acontecem. É engraçado, mas assim, a minha mãe, Josi, para um pouquinho mais pra frente. Aí assim, E que bonito, ela, tipo assim, ela não pegou e fez, ela te direcionou. É um pouquinho mais pra frente. Gente, a família é fundamental. Então, que vitória, fico muito feliz. Sim, muito, muito, muito. E pra você que está nos assistindo, que às vezes é de um interior, assim como nós, mas mais interior ainda, que não sabe, você que tem visão monocular, você tem uma lei que ampara você nos seus direitos. Então corre atrás. Sabe o número da lei, Josi? Pergunta de vestibular, hein? Gente, pergunta de vestibular, não precisa saber o nome, é só ir no Google, gente. Dá um Google aí e fala assim, lei de visão monocular. Ponto. E você vai ser... Pegou. Não tem. Tem um 46, mas eu não E precisa ter um laudo, você comentou aqui, tem que ter né? um laudo. Laudo pra no ter... oftalmo. Aí tem, para cada coisa que você for fazer, por exemplo, perícia no INSS, para outras situações, pede um tipo de laudo. É importante que tenha no laudo a acuidade visual, do olho também, igual no meu caso, precisa ter do olho que eu enxergo, que eu tenho dificuldade. Geralmente a visão monocular é classificada como leve, mas em alguns casos, cada um tem o seu caso. Entendi. Pode ser moderado, pode ser grave, para você conseguir os benefícios também. BPC LOAS, tem gente que está conseguindo, eu estava olhando na comunidade, tem gente que está conseguindo BPC LOAS. Tem estados que você consegue isenção no IPVA. Para você comprar carro zero, você também compra sem imposto. Você falou comunidade, tem alguma comunidade no Facebook. A gente tem uma comunidade da visão monocular. E lá a gente vai falando os relatos, as pessoas que estão conseguindo a documentação para aposentar. Como é que faz para participar? Alguém que está nos ouvindo e... É só entrar, colocar lá visão monocular e pedir convite que eles aceitam. No Facebook, No Facebook. Então vai lá, gente, participa da comunidade para você ficar por dentro. É bem legal. É porque você se encontra assim, é um paro no outro.
Quando eu descobri, eu vi situações que eu estava enfrentando. Gente, é por isso que eu tô passando, por isso que eu sou atrapalhada. Eu não sabia que era necessariamente pela visão. Vai se Aí identificando, que eu entendi. Descer escada, subir escada. Por que eu desço escada? Eu desço escada, o pessoal lá em casa fala, igual um dinossauro. Teve um dia que um cara foi fazer uma entrega lá em casa, e eu descendo a escada para atender, ele falou, nossa, eu achei que era um homem enorme que ia descer Meu aqui. Deus. Aí ele vê essa pequenez de pessoa. É porque eu bato o pé pra tu sentir segurança, não tem noção. Nossa, Não tem entendi. noção de onde vai, né? De onde é a profundidade. E um dia, fui ver filme 3D, quando começou aquele negócio de filme 3D, ou é filme tridimensional, não sei o quê, o pessoal, nossa, é muito bom, e eu lá com óculos. Por que eu enxergo, gente? Por que eu não tô entendendo essa... Gente, quem tem visão monocular não tem visão 3D, não tem visão de profundidade. Elas têm dinheiro à toa. E não Aí, assim, conseguiu identificar. Não, essas são coisas que vão acontecendo que você vai aprendendo. Mas cada dia vai descobrindo São uma coisa. limitações. Pois é, mas nada disso te para, Não. graças a Deus. Nada disso. E conta pra gente, como é que foi encontrar aí ó, o príncipe encantado? Então, assim, a gente nem pensou, nem falou da visão cega. Isso nem foi motivo pra impedir, sabe, qualquer coisa. Quando o Rafael, a gente começou, o Rafael já me viu nessa parte. Eu com 2 estágios, faculdade, curso técnico, tudo isso. Então ele me achava assim, nossa, ela dá conta de tudo, né? Caraca. Quando a gente casou, aí começou alguns probleminhas, né? Alguns copos quebrados. Hoje mesmo fui virar tapioca, virei pro lado, tentei pegar pra cá, caiu pro outro lado. Essas coisas acontecem. Mas assim, ele aprendeu a viver com isso. Nosso maior desafio foi quando eu tirei carteira, né? Ai, Mas a Deus. questão assim do Rafael, igual a minha mãe, meu pai, né? O Rafael é exatamente minha mãe e meu pai. Ele te dá não força. deixa eu olhar pra trás. Ele sempre acha que eu posso conseguir mais. Então ele me empurra lá pra frente, ele Um me abraço, joga. Rafa. O Rafa é o esposo da Josi. Ele me joga lá pra frente. Então assim, isso é muito importante. As pessoas que Deus me colocou, Foram meu as pai, certas. minha mãe, o Rafael, a minha família, me põe lá na frente. E Então não tem como eu olhar pra a trás. gente está indo, infelizmente, aí caminhando para o final. Você também passou por 2 maternidades, né? Por 2 gravidezes. Como é que Foi um momento assim que eu pensei. Eu nunca reclamei de ter visão monocular. Nunca. Eu sempre me senti privilegiada por ser assim. Porque tem um propósito. Aham. Sempre me senti. Porque se eu não tivesse isso, eu nunca venceria as limitações que eu venci. Quando eu tive, principalmente quando veio o João, a Sofia já foi, né, aquela questão, mas quando veio o João e tinha 2, foi um momento que, teve momentos que, aí que eu comecei a chorar. Teve um momento que eu vou contar aqui, tava o João no trocador, tava a Sofia, eu coloquei a cadeira que a Sofia ficava, a Sofia ainda era dependente de mim, que eu trocava alguma coisa, chorava ainda, com quase 4 anos, na cadeirinha, e eu lá, sempre com a mão no João e sempre com a mão nela. E ela sempre travessa, né? Então eu tinha que controlar os 2. E eu tava sozinha. Nesse momento, foi um momento, assim, muito difícil. A Sofia me pedindo ajuda e o João ali, tinha 3 meses, e eu com a mãozinha nele, só que eu, em segundos, eu tirei a mão, ajudei a Sofia. O João saiu, mesmo de perto, o João saiu do meu campo de visão. Se eu tivesse 2 olhos, o João não sairia do meu campo de visão. Então, naquele momento, quando eu olhei, o João não estava mais no trocador. Ele tinha caído. E eu não vi. Aquele dia eu chorei por ter visão monocular. Aquele dia eu chorei. Outros momentos também, porque eu tenho muita ajuda, muita ajuda. Eu vou de carona pra escola, né? Tem as mães, né, que a gente faz amizade, sempre tá me ajudando, sempre. E eu sempre tô disposta não tenho orgulho de ser ajudada. Eu aprendi. Isso é muito importante isso. Porque a gente tem orgulho, não quero fazer sozinho. Não sou assim. E aí, nesse momento, eu chorei também, porque teve um dia que não tinha ninguém para me ajudar. E eu precisava resolver as coisas com as crianças. Eu não estava dirigindo, né? Eu parei de dirigir porque ficou arriscado. É possível dirigir. Mas pra você não deu, né? É possível, mas não deu no sentido que estava ficando... Nesse horário de escola, não dava mais. Eu tenho que ter um treinamento para dirigir, tem que ter uma adaptação. Eu tenho que ir para um campo, para uma exposição, colocar as coisas, eu já até vi. Como que eu comecei a seguir pessoas que têm visão monocular e que dirigem. E eu vou fazer isso. Faz, Só sim. que nesse momento eu Você- tive que dar uma pausa. Entendi. Porque estava ficando difícil. Esse dia eu Mas chorei não também. desiste, não. Eu chorei muito porque não tinha o que fazer. Eu estava sozinha. O Rafael não podia, ninguém podia. Então não são só flores. Ah, ela estudou, ela fez. Não, gente. Quem tem visão monocular, infelizmente, tem
os obstáculos na Sim, vida. esse dia foi difícil. E é diferente pra mim e pra você. O que você falou ali é assim, me doeu em mim, porque eu também tenho 2 filhos. E você falou, se eu tivesse meus 2 olhos, com as minhas 2 visões, meu filho não teria caído. Foi só esses dias. E foi um livramento, né, amiga? Foi um porque ele podia livramento. ter morrido, né? Aí assim, minha família sempre me consola, não, pode Deus ficar que- tranquila. Isso, assim como Deus te guardou a vida toda, também vai guardar eles. Amém. E aí eu me fortaleci, voltei de Isso novo. O aí. Rafael falou assim, Josi, você não tá dirigindo agora, porque não é seguro nem pra você, nem pras crianças. Mas isso não é o fim, você Não. vai voltar a Isso dirigir. aí. Então assim, essa força é que me faz prosseguir. Da minha mãe, do meu pai, da minha família. Teve uma vez assim, só pra, eu sei que tá acabando, mas só pra deixar, Pode foi falar. muito importante. Quando eu tava fazendo estágio, fiz estágio na antiga TV Panorama, hoje é TV Integração, e quando eu tava lá, teve um repórter que ele tem uma menina que tem visão monocular. Hoje ela já Olha. deve estar adolescente. E ele olhou pra mim e falou assim, né, quem tem visão olha pro outro, né? Não é Aham. tão perceptível quando me vê, mas... Mas como ele tem um caso, É. ele já conseguiu Ele olhou, identificar. você tem visão monocular? Eu falei, tenho. Mas como você chegou até aqui? Ele ficou Nossa. encucado, porque eu fico muito preocupado com a minha filha. Às vezes ela bate, esbarra nas pessoas, bate nas coisas, ela já tinha 6 anos. E a gente tentando, sabe? Eu falei assim, olha, eu vou falar pra você aquilo que meu pai e minha mãe fez e que deixou pra mim. Deixa ela viver. Deixa ela viver. Ela vai conseguir fazer tudo. Tudo que às vezes você acha que ela não consegue. Ela vai se adaptar. E assim, é essa mensagem que eu trago. E pra ele deve ter sido como um bálsamo te ver ali, né? Sim, ele falou assim, não, aí depois ele falou assim, nossa, te vendo aqui, eu tô até mais fortalecido. Uhum. É possível então. Sabe, aquela coisa que ficava na cabeça dele. Então é possível. Ela vai crescer, ela vai ter estudo, ela vai conseguir, ela vai pra frente. Aproveita, minha amiga, e deixa uma mensagem aí pra todo mundo que tá ouvindo a gente. De repente, alguém que é portador dessa dificuldade, ou alguém que tem alguém na família, um filho, uma mãe, um parente, ou então alguém que é casado com alguém. Dá uma mensagem aí pra gente. Sim, é claro. A principal mensagem que eu trago da minha vida, e que é a frase que eu trago, é o meu lema, é o que eu coloco para o tempo todo, é escolher viver. A vida só tem sentido quando a gente vive. Ela é um movimento. A gente não pode deixar que nenhuma limitação, que nenhuma barreira, pedra, qualquer coisa que seja, mesmo que seja uma visão, ou que seja um braço, ou que seja qualquer coisa, te limite. Porque o segredo da vida é você continuar, é você ultrapassar. E se você não consegue, você vai ter uma mão para te ajudar. E essa mão, só para continuar, eu tava um dia passando por várias pedras assim, e eu não via nada. Eu não conseguia ver a pedra, onde estava alta, onde estava baixa, para eu pisar. Para mim era tudo igual. E foi muito difícil. Mas ou eu tinha 2 opções, ou eu ficava ali e não vivia aquilo que o pessoal estava vivendo, vendo as coisas, ou eu ia. E aí alguém me estendeu a mão. Então assim, escolher viver às vezes é você aceitar as pessoas estenderem a mão. Um dia talvez você não consegue sozinho, mas depois você, de tanto ter a mão estendida, de alguém te levando, a gente foi chamado para viver em sociedade. A gente consegue, a gente vai. Esse é o segredo da vida, é viver. Muito bom ouvir isso. Muito bom mesmo. Não só para quem tem essa condição, mas para mim, que estou aqui aprendendo demais com você, com essa força que você tem. Para todo mundo que está ouvindo, acredito que esse bate-papo nosso serviu muito, teve grande valia. Sim, e teve muita valia para mim mesmo. Porque voltar à minha história é a primeira vez que eu falo sobre isso. E toca em algumas feridas, Toca né? Revira. muito. Isso é porque você falou algumas coisas, mas para você chegar aqui, você revisou, reviveu. Então, te agradeço, tá, Jô? Sim. Por você ter revirado seu baú de lembranças até que não queria lembrar. Mas você foi lá para garimpar o que tinha de bom e trazer pra gente. Sim, é muito E como é que você importante. está se sentindo? Nossa, eu tô maravilhada, porque falar sobre a nossa vida e ver que a gente chegou até aqui, às vezes a gente não se dá conta. Às vezes a vida da gente passa e a gente não é grato pelas coisas que a gente conseguiu. Um dia tinha alguém aqui falando e eu tava só observando, falei assim, nossa, que vida impressionante, que vida linda. E eu mal sabia, né, que eu ia vir aqui. Exatamente. E aí, quando parece que foi uma oportunidade, assim, e eu acredito muito que nada acontece por acaso. Não. Foi uma oportunidade para eu me dar conta. Ei, você também tem uma vida, você também tem uma importância. Olha o que Aham. aconteceu na sua vida. Aham.
Tem pessoas também que precisam ouvir sua história. Isso pra mim, Exatamente. e foi por isso que eu vim, por isso que eu aceitei. Muito obrigada Eu entendi por ter aceito o convite. E tomara que volte mais. E a terapia é R$100. Mentira! Sim. Olha que eu tô com uma terapia barata. Os terapeutas não briguem comigo, é só uma brincadeira. Quem tá? estiver ouvindo aqui, biquenses, que estiver ouvindo, brevemente vocês vão me ver dirigindo aí, tá? E pode Amém. ficar tranquilos que vai Amém. ser uma ótima motorista. E ela é uma excelente pregadora da palavra de Deus. Ela é missionária lá na nossa igreja. Ela tá na vermelhinha. igreja. Ela tá. Fiquei emocionada agora. Ah, ela é uma maravilha. Ela é essa Coca-Cola toda que vocês ouviram. Não é porque minha amiga não. E às vezes alguém tá ouvindo, acha que a gente é aquela amiguinha de estar todo dia, né? A Não. gente já teve os nossos momentos, a gente ficou perto, ficou longe, mas A gente- sempre a história. Essa é uma amizade verdadeira e duradoura, que é aquela que perdura, Uhum. né, Josi? Sim. Eu fico muito feliz. É aquela que a gente pode contar as coisas e as coisas ficam guardadas. É aquela que te olha com verdade, que fala também, aí eu escuto, eu falo, ela escuta. Por isso que não poderia ter outra pessoa para poder dividir esse momento, né? Exatamente. Como é que Deus é bom, né? Deus é bom demais. E eu vou voltar a palavra para o meu amigo William, que a gente está acabando aqui esse nosso bate-papo. Fico muito feliz. E aos ouvintes que nos ouviram, muito obrigada. Muito, muito, muito Eu que obrigada. agradeço, doutora Grazi, a sua vinda, da Josi. Volte sempre, já sabe o caminho. Agora fica ouvindo a nossa programação lá, Isso aí. que Com você vai certeza. pagar todos os pecados Ouvindo? me ouvindo. Ah, Agradeço a sério, sua um vinda. prazer, Will. Eu te conheço, mas não sabia que você era assim. olha só. Não sabia, pra mim, não vejo Tá nada vendo? além do normal. É o olhinho de lá, o olhinho de Qual que é? Eu falei que eu ia tirar, né? Esse olho aqui eu enxergo, esse aqui é menor. Mostra lá pro pessoal que tá no YouTube. Não, ali em cima, é. Esse aqui é menor. Tá Esse vendo? aqui eu enxergo. Agora que dá pra Tá vendo? perceber. Por isso que eu falo que eu ganhei uma prótese natural. Eu me sinto privilegiada, porque tem gente que tem visão Olhando monocular. pra você, que eu sempre te vi, nunca pensei que você tinha visão monocular. Tem gente que tem visão monocular e é defeituoso esse Não lado. tem o tem olho, que né? colocar É tipo prótese. buraco. A pálpebra é caída. Se você não desse entrevista aqui e a gente continuasse se encontrando, pra mim, normal, não vejo nada de diferente. Olha só, tô É olhando isso. pra você aqui, nada diferente. É impressionante, né? Deus é bom. E pra Mas- você ter uma ideia, William, esse lado todo do meu corpo fica também prejudicado. Meu É ombro mesmo? pra dentro, a minha bacia teve um vício de bacia na hora de eu ganhar as crianças, porque a criança não conseguia virar. Porque eu não tenho noção dessa parte. Então fica Ah, tá. viciada, por isso que tem um desequilíbrio. Não, E é só por pra isso- constar. E é por isso que a lei é tão importante. Não esquenta a moringa, não. Se eu abaixar aqui e levantar, eu fico zonzão. É isso aí. O bom é que ele é bem-humorado, a É. gente consegue, né? Não, é legal, que ele leva assim. Né? Porque se a pessoa, se ela fosse trazer isso pra ela como dificuldade, ela não seria o que é. Não, não seria. Então, o que que acontece? Se levar na brincadeira, Deus sabe o que faz. Sim. Cada um, todos nós temos uma carga para carregar e Deus dá a carga que cada um aguenta carregar. É verdade. Você está passando por isso, eu tenho outro problema, a Grazi tem outro, quem está nos ouvindo aí tem outro. E a vida é assim, perfeição só está em Sim. Deus. E a gente vai motivando uns aos outros. Não, com certeza. É isso que me fez continuar. A minha limitação eu tô vendo, mas a do outro eu não vejo. E cada um vira com a sua. Cada um tem É, uma. e a gente Seja, continua vivendo. um tem um filho que é drogado, outro é Sim. alcoólatra, outro rouba, outro é traficante, outro é não sei o quê. E todo mundo tem um tipo de problema. Outro tem uma mãe doente, o pai doente. É. Cada um tem um problema. É Cada um verdade. tem. O Perfeição segredo só é- em Deus. Então, obrigado, Grazi. Eu que Obrigado a todos agradeço. vocês. Esse Vamos programa embora? é muito bom. Vamos A gente embora? só fala de coisa boa. Vamos embora, né? que eu acho que a gente tem que fazer o seguinte. A gente tem que montar uma televisão ali no outro estúdio para ter o papo ser maior. Isso. Porque você gravando, Também acho. Eu só. você gravando fica mais fácil. Agora a gente aqui tem uns quadros para cumprir, É verdade. tem um horário, dificulta, a gente empolga. entende, a gente entende. Aqui, meninas, brigadão e voltem sempre. Nós que agradecemos. Beijo.